É o nome do Senhor. Como estamos dizendo, meus irmãos, o livro de Jó, para alguns teólogos, ele nunca existiu. Jó foi apenas uma história contada, uma fábula. Mas como nós acabamos de ler no livro de Ezequiel, no capítulo 14, que se existisse 3 homens na terra, Noé, Daniel e Jó, eles se salvariam pela sua justiça. Acabamos de ler também Tiago, dizendo que viste a paciência de Jó e o fim que Deus deu a ele pela sua perseverança. Também acabamos de falar, caiu a net, voltamos, que o livro de Jó ele foi escrito 1700 anos antes de Cristo, na época aproximadamente do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós olhamos para a terra que Jó nasceu, era a terra chamada Uz, mas conhecida também como a terra que ficava perto dos caldeus, que ficava ao sul de Edom, no noroeste do deserto da Arábia. Lamentações capítulo 4, verso 21, vai nos informar que ali havia cidades florescentes, portuárias, de comércios, aproximadamente perto da Índia e da África. E provavelmente esta cidade foi a cidade natal de Abraão. Martinho Lutero diz que o livro de Jó é um dos livros mais sublimes da Bíblia Sagrada. Quando estudamos o livro de Jó, o que nós encontramos, Paulo? Nós encontramos os propósitos de Deus na vida de um homem. Nós encontramos a fidelidade de Jó, mesmo mediante a sua limitações humanas e a situação que Jó passou. Quando lemos o verso 8, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele vai dar testemunho de Jó diante de Satanás, dizendo, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. As qualidades que Jó tinha eram qualidades que sobressaíam a qualquer qualidade de pessoas que viviam na época de Jó. Mas como nós acabamos de ler Tiago, Jó ele era um homem, ele era um ser humano como eu e você. O que Jó nos mostra, Paulo Silvestre? Que é possível servirmos a Deus mesmo mediante nesta carne, nesta natureza. Paulo, Jó está nos mostrando que é possível viver uma vida de integridade, de adoração, de serviço e de culto a Deus. Quantas pessoas têm colocado dificuldades nelas mesmas para servir a Deus, para deixar Deus trabalhar. Mas Jó, meus queridos irmãos, é o maior exemplo de que nós podemos servir a Deus, podemos adorar a Deus, podemos glorificar, oh aleluia, o nome do Senhor. Jó não era diferente de nenhum de nós. Louvado seja Deus. Quando lemos a história de Jó, observamos também a integridade de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvemos as percas que Jó ele teve. Mas o que eu acho interessante é algumas perguntas que podemos fazer mediante a vida de Jó. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós observamos algo.
O nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nosso Deus é todo-poderoso, conhece todas as coisas e está em todos os lugares, em todos os tempos. Quando nós observamos, está caindo muito, é chuva, irmãos. Para isso, o que nós podemos observar? Se Deus é onipotente, por que não interferiu para eliminar o sofrimento de Jó? Porque Deus permitiu Jó sofrer tanto, sendo que Deus é um Deus todo-poderoso. Se Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, tem todo o poder, está em todos os lugares. Está chovendo muito, meu irmão. Por que Deus não interferiu? Eu acho que nós vamos ter que interromper, meus irmãos, esta live. Se cair mais uma vez, a gente volta a gravar amanhã. Mas por que as perguntas que fazemos? Por que Deus não interferiu no sofrimento de Jó? Por que Deus permitiu Jó sofrer tanto? A segunda pergunta, Salmo 34, versículo de número 7. Vou tentar resumir porque está caindo muito. Salmo 34, versículo de número 7. Olha que interessante. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. A palavra hebraica para acampar significa relacionar-se com o nome Manaim, que significa dois acampamentos, ou significa relacionamento. Por que o anjo do Senhor, ele não interviu no sofrimento de Jó? Perguntas que fazemos mediante a vida de Jó, o sofrimento de Jó. Se Deus é onipotente, primeira pergunta, por que Deus não interferiu? Segundo, se o anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme, porque Jó não recebeu o livramento, o anjo não livrou, não tirou Jó daquela situação. Terceira coisa, Amós capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus revelar o seu segredo aos teus servos e profeta. Por que Deus não revelou para Jó, dizendo: Jó, vai acontecer tudo isso, você vai perder filhos, você vai perder gados, os seus amigos vão virar as costas para você, o meu adversário vai tocar na tua carne. Por que Deus não falou com Jó? Quarta pergunta, seria necessário Deus provar para Satanás que Jó era fiel e que ele era inocente? Se o próprio texto diz que Deus já está falando, Satanás, não existe ninguém semelhante a Jó, ele é perfeito, ele me serve, ele me glorifica, ele adora o meu nome. Que coisa tremenda é o nome do Senhor Jesus ser glorificado pela vida de um homem de Deus, pela vida de uma mulher de Deus. A vida de Jó era o maior testemunho. A vida de Jó falava mais do que Jó tinha. Jó não era Jó pelo que ele tinha, Jó era Jó por aquilo que ele era. Você não precisa ter para ser, porque às vezes nos entristecemos e nos angustiamos porque não conseguimos, porque não conquistamos, porque na raça, na mediocre, não alcançamos. Mas a vida de Jó falava muito mais do que os seus bens, muito mais do que os seus gados, muito mais do que ele tinha. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você não precisa ter para ser. Eu sei que ter é bom e Deus é poderoso para te dar, Machodia.
Mas se não acontecer, você é um servo, e só de ser servo, você já pode glorificar a Deus, porque os anjos queriam, e Deus não deu para os anjos. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. Que coisa linda Deus dizer: viste o meu servo, tem bens, mas é servo. Olha que coisa linda. É isso que não podemos esquecer, o outro lado da história. Eu sei que Deus é poderoso para dar, eu acredito que Deus vai mudar a sua história. Jó tinha, louvado seja o nome do Senhor, 3.000 camelos. Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha 500 juntas de boi. Mas Jó era servo. O problema de muitos, meu Deus, é que muitos estão buscando, e depois que eles recebem, eles esquecem que eles são servo. E Deus está olhando para Jó e está dizendo: ele tem tudo isso, minha querida Elisa, mas ele é servo. Será que se Deus dá nesta noite o que nós estamos querendo? Será que se Deus abrir o céu, nos prosperar, nos abençoar, nos colocar em posições que nós nem imaginamos que chegaremos, Deus poderá dar testemunho de nós, dizendo: é servo, é serva, tem, mas não mudou o caráter? Porque muitas pessoas mudam, quando elas não têm, oh Deus, elas são uma coisa, depois que elas têm, elas mudam. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem colocado esperança em homens, maldito é o homem que confia no homem. Mas a Bíblia diz: bendito é o homem que confia no Senhor, porque Deus não desampara, Deus não abandona, Deus não retrocede, Deus ele não muda, Deus não é limitado. Se você tem sofrido decepções, eu quero apresentar nesta noite para você um Deus que não decepciona, um Deus que não desampara, um Deus que é fiel. Isaías, quando fala desse Deus, eu vou abrir um parênteses, Isaías no capítulo 40, quando ele vai falar desse Deus, esse Deus poderoso, olha só, irmãos, como é tremendo. Olha o Deus que Jó servia. Isaías 40, versículo de número, louvado seja Deus, 8. A erva seca, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece, minha querida Elisa, para sempre. Olha que Deus está dizendo. O Deus que está dizendo, Vânia, para Jó, que é servo, é um Deus que diz que a tua palavra, ela permanece. O homem é comparado a uma erva. Olha o verso 7, a erva seca, cai a flor, porque o Espírito do Senhor sopra nela, e certamente o povo é erva. O homem é simbolizado pela palavra erva, não tem valor moral para prová-lo, e o Espírito Santo expõe todos os efeitos mortíferos. Isso aqui é tremendo demais, porque a palavra do Senhor está nos mostrando que o homem é pó, lamaia. E quantos estão se gloriando na sua riqueza, quantos estão se gloriando no seu bem? Mas lindo é observarmos que Jó era servo, que Davi era servo, que Paulo era servo. Paulo, sendo um dos maiores apóstolos, o maior escritor do Novo Testamento, com 13 cartas, Paulo vai dizer assim: Paulo servo, Paulo apóstolo, pela vontade de Deus. Você vai chegar. Eu vim aqui nessa noite dizer que você vai chegar. Eu vim aqui profetizar na minha vida, na vida da minha querida Elisa. Nós vamos conseguir, Elisa, eu creio. Mas nós não podemos deixar de esquecer nunca que somos servo. E o servo é aquele dekio, derebia, shodekio, derevia, shekio, desegio, manaia, andiosai, que não faz aquilo que quer, mas que faz a vontade do Senhor. Deus está dizendo: Jó é servo, e como servo ele vai fazer a minha vontade. Como servo ele não vai sair do meu querer. Deus está falando assim: se você é servo, tem bênção para você.
Se você é servo, Deus tem honra para você. Deus não exalta labachore, os exaltados Deus abate, mas os pequenos, os caídos, Deus ele levanta. Continuando Isaías, compartilha essa live. Olha que tremendo, verso de número 12. Quem mediu as águas com seu punho e tomou medida dos céus com o seu palmo? E com 3 dedos, juntou o pó da terra e pesou os montes com balança e com peso de colinas. Olha o poder que o nosso Deus tem. Com 3 dedos, apenas 3 dedos, Deumacia cai, Dominecândio Vócia. E a Bíblia diz que quando Deus desceu no Egito, as mãos do Senhor desceu para ferir, mas com 3 dedos Deus pegou toda a terra que há no mundo e colocou numa balança. O teu Deus, ele é poderoso. O teu Deus pode fazer coisas que você nem imagina. Ele vai continuar. Isaías vai continuar dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor, ou aconselhou e lhe deu ensino? Eita, meu Deus. Urama choria, ogia decanto. Ninguém, Jamile, Deus jamais é guiado por ninguém. Deus guia a todos. Deus jamais foi sustentado por alguém, mas Deus sustenta a todos. Deus jamais foi criado, Deus é o Criador. Deus jamais foi o derrotado, Ele é vencedor. Deus jamais foi abatido, é Ele quem abate. Deus jamais foi aconselhado, é Ele que dá conselho. Deus jamais perdeu peleja, é Ele que vence as pelejas. Eu quero dizer que esse Deus nesta noite, agora são exatamente 9h35, esse Deus quer operar milagres extraordinários na tua vida, mas eu preciso continuar, Labaia. Vamos apresentar sim a neta da Magnólia, Eloá e Júnior, que o Senhor alcance essas crianças no poder do nome de Jesus, que o Senhor entre com cura, com restauração. O Espírito do Senhor é o Espírito de perto e de longe, o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Visite a Eloá agora, visite o Júnior Oliveira e opere um milagre. Versículo 4: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o início? Eu, o Senhor, primeiro, eu mesmo com os últimos. Oh, louvado seja Deus. Deus é o primeiro, Deus é o último. Meu Deus, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Jó, e esse Deus que eu estou falando, todo-poderoso, está olhando para o inimigo e está dizendo: observaste o meu. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus que faço todas as coisas, mas Ele é meu, eu criei. Isaías 41, louvado seja o nome do Senhor. Mas tu, Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, porque te tirei dos confins da terra e dos principais, te chamei-te e te disse: meu servo és tu, te escolhi e não te desprezei. Deus te escolheu. Deus não te desprezou, Deus não te desamparou, Deus não vai te desamparar. Servo do Senhor, serva do Senhor, há um milagre de Deus, há uma bênção de Deus, há uma providência de Deus para a sua vida nessa noite. É apenas uma introdução porque está caindo muito, mas eu vou voltar a falar deste assunto. Mas o que eu quero dizer para você, olha o que Deus diz no verso 10: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, que te forço, sempre te ajudarei e te sustentarei
com a destra da minha justiça. Esse Deus está pelejando por você. Esse Deus está trabalhando por você. Eu estou falando sobre os pilares de Jó. É uma introdução. Que interessante. Seria necessário Deus provar para o inimigo que Jó ele era. Eita, cala subiandera, fiel. O livro de Jó, quando nós estudamos o livro de Jó, Lisa, nós vamos observar a resposta do problema do mal. Por que o mal existe? Quem criou o mal? E por que Deus permitiu o mal, o ser humano sofrer? Também quando nós olhamos o livro de Jó, nós vamos observar quão profunda é ou pode chegar a fé de um ser humano. E o que nós podemos observar também é de que forma Deus ele age mediante a ação do inimigo contra as nossas vidas. Se Deus permitiu, ele tem um propósito. Se Deus permitiu a luta, ele tem um propósito. Se Deus permitiu o desemprego, ele tem um propósito. Se Deus permitiu a enfermidade, Adriana, ele tem um propósito. Se Deus permitiu a doença, ele tem um propósito. Se Deus permitiu a perda, ele tem um propósito. Se Deus ter permitido a lágrima, ele tem um propósito. Mas a ação de Deus, ela não pode ser impedida. Eu quero dizer que Deus orar mais. Eu estou querendo finalizar, mas eu preciso continuar, porque agora a live não está caindo mais. A ação de Deus nessa noite, ela é real mediante o que você está passando. Então, quando nós olhamos para o livro de Jó, as perguntas que vêm na nossa mente são: se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, porque Deus não interferiu? Se o anjo do Senhor está acampado ao redor, porque o anjo não deu livramento? Se Deus revela tudo aos seus profetas, porque Deus não revelou? Seria necessário Deus provar para o inimigo que Jó era fiel? E o que eu acho interessante é as perguntas que Jó vai fazer mediante as tuas provas. Jó faz 3 perguntas a Deus. A primeira: por que ele nasceu? Segunda: por que ele não morreu? Terceira: por que Deus mantinha ele vivo? Jó capítulo 3, do verso 1 ao 10. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que eu disse: fui concebido homem. Converto o dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre a luz. Ou seja, olha o verso 11: por que não morri eu na madre? Meu Deus, cara. E Jó ainda vai dizer: por que me mantém vivo? Quem nunca fez esta pergunta? Deus abençoe, Ivan Carlos, seja bem-vindo. Quem nunca fez esta pergunta? Por que eu nasci, Deus? Tanta luta, é tanto sofrimento na minha história, na minha existência. Quem nunca fez essa pergunta? Por que eu não morri? Por que Deus permitiu eu vim, eu nascer? E a terceira pergunta que nós fazemos, nós somos seres humanos: por que Deus está me mantendo vivo lá, mediante essa dor? Por que Deus não me tira dessa terra? As 3 perguntas que Jó ele fez para Deus: por que ele nasceu? Por que ele não morreu? E por que Deus mantinha ele vivo mediante toda aquela provação? E é interessante, oh Deus, que a Bíblia vai dizer: num dia, a Bíblia não fala que dia foi, minha querida Elisa, mas esse dia veio. Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir, Michele Souza, o dia mal,
e havendo feito tudo ficar firme. O dia mau ele existe, o dia mau ele acontece. Jó não esperava as tragédias, Jó não esperava, meu amor Elisa, que tudo aquilo viesse sobre a vida dele, e o dia veio. Só que a Bíblia, Paulo está dizendo aqui que nós devemos tomar todas as armaduras de Deus para poder resistir. Não sei se você já passou pelo dia mau, oh Deus, ou se você tem passado, mas eu quero dizer uma coisa: Deus está de olho. Observaste o meu servo Jó? Se o inimigo está de olho em nós, imagine o Deus que nós servimos. Imagine o Deus que Isaías está dizendo, que chamou a gente pelo nome, o Deus que nos escolheu. Deus está de olho em você. Eita, Camar, será que Deus está me vendo? Será que Deus está me contemplando? Paulo Silvestre de Camargo. Deus está de olho em você. E Ele vai agir. Ele não precisa responder agora. Deus ficou em silêncio. Quantas perguntas que muitas das vezes Deus não responde. Deus ouve todas as orações, ouve. Deus responde todas, nem sempre. Tem momento que Deus se cala. E mediante tudo aquilo que Jó passou, Deus, ele se calou. Nós não sabemos quanto tempo durou a provação de Jó, mas nós acabamos de ler lá em Tiago que Deus deu o fim para Jó. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, o que fez Jó permanecer? O que fez Jó permanecer fiel? O que fez Jó, mediante todo o sofrimento dele, permanecer inabalável? E aqui que eu entro na mensagem, depois dessa introdução. Jó capítulo de número 12, louvado seja Deus, e verso 4. Vou falar só sobre a primeira razão porque Jó manteve-se fiel, meu Deus. Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocaria a Deus, e Ele me responderia, o justo e o resto serve de irrisão. Vamos dizer pilares, os pilares de Jó. É uma mensagem que eu tenho gravada em DVD, mas eu quero hoje sentir essa vontade de falar um pouco sobre Jó, e Deus me veio à mente esta mensagem que eu não prego há muitos anos. Primeiro pilar de Jó, pilar do conhecimento. Jó conhecia a Deus, porque Jó está dizendo: vocês estão zombando de mim, vocês estão falando que eu estou em pecado, vocês estão falando que eu estou debaixo da desobediência e fora da vontade de Deus, mas porventura será que se eu invocar Deus Ele não me responde? Pilar do conhecimento. A pergunta: você conhece a Deus? Eita, calamácia, Jovia. Você conhece a Deus? Oh Espírito Santo, louvar sobre Deus é fácil, falar sobre Deus é fácil, mas Deus está falando: você conhece a Deus, meu servo, intimidade. Jó tinha comunhão com Deus. Então Jó está dizendo: já que eu conheço a Ele, se eu invocar Ele muda a minha história. Sabe que Deus está dizendo para você? Que é tempo de você dobrar o teu joelho, é tempo de você orar, é tempo de você invocar a Deus. Deus tem vitória para você. O primeiro pilar é o pilar do conhecimento, e o conhecimento ele traz a resposta. Salmo de número 91, salmo conhecido, e o verso de número 15: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei na sua angústia, com ele livrá-lo-ei, e ele vai glorificar o meu nome. Ele me invocará. Nesta noite eu quero convidar vocês, que eu vou parar por aqui, eu tenho muito para falar. Eu quero convidar vocês a fazer um clamor. Elisa, minha querida,
Você dá a mão para a pessoa que está aí. Não sei se você se encontra sozinho, está no carro, está no seu serviço ou está com a sua família. Mas vamos fazer um clamor agora, porque Jó conhecia Deus, e Oséias vai dizer: corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é viver Hebreus 11. Viver Hebreus 11, verso 6. Aquele que clama a Deus, não adianta somente clamar, ele tem que se aproximar. E quando ele se aproximar, ele tem que crer que Deus é galardoador, porque não adianta eu chegar diante de Deus e não crer que Deus pode resolver o meu problema. Por isso que Jó ele se calou, porque houve uma dúvida, mas Jó sabia que lá no fundo, que se ele clamasse a Deus, Deus lhe traria a resposta. Deus lhe traria a bênção. Eu creio, Elisa, Deus tem vitória para nós, meu irmão. Eu acredito. Ei, Tiomas, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui tremenda. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui tremenda. E eu acredito que o clamor ainda é o segredo do milagre. Eu acredito que quando clamamos a Deus, o céu se abre. Eu acredito que quando clamamos a Deus, o milagre acontece. Não sei como você está, como você se encontra, mas o salmista está dizendo: ele me invocará. É tempo de invocar, é tempo de invocar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu quero levantar um clamor com você agora nessa noite, porque eu creio que coisas tremendas vão acontecer agora. Eu creio que pessoas serão curadas agora. Eu creio que pessoas serão libertas agora. Eu creio que haverá salvação, haverá testemunho. Bendito e eterno Deus. Senhor, Jó te conhecia, Pai. Por isso tu daste testemunho dele como teu servo. Jó não te servia, Deus, pelos bens que ele tinha. Jó te servia, Pai, porque ele sabia que tu eras o Deus dele. Senhor, eu levanto um clamor com a igreja agora. Eu levanto um clamor aqui, Senhor, nesta página, com meus irmãos do Brasil, meus irmãos de fora do Brasil, com a minha querida Elisa. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm tido perdas, Senhor, tragédias que têm acontecido nesse Brasil. Que o Senhor possa ter misericórdia das vidas Pai, das famílias que perderam vidas, Senhor. Deus, que o Senhor estenda a mão e conforte. Mas eu oro pelas pessoas que estão me assistindo ou vão me assistir agora, que precisam de uma intervenção. Eu oro pela vida da minha querida Elisa, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, da minha família, do David, do Davi, de todos da nossa família. Eu oro pela vida do meu pastor, Deus, dos meus pastores, da minha igreja, do meu pastor presidente, o Cândido, do pastor local, Jair, o André. Eu oro pelos meus pastores. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pela vida da Adriana, da sua família. Eu oro pela vida da Vinha, Senhor. Eu oro pela vida do Ivan, Senhor. Eu oro pela vida do Maciel, Senhor. Eu oro pela vida da Magnólia. Eu oro pela vida, Senhor, da Jamile. Eu oro pela vida da Vânia. Eu oro pela vida de todos que estão me assistindo e que vão me assistir. Senhor, repreenda a fúria de Satanás agora. Repreenda o espírito da perseguição agora. Esta luta tem um propósito, é glorificar o teu nome. Então intervém na vida deste homem, intervém na vida desta mulher. Entra com cura, liberta dos vícios agora. Repreenda todo espírito da contenda, liberta das cadeias, Senhor. Visita, Senhor, agora lá. Visita a casa, visita a família. Entra com cura, entra com libertação, entra com restauração, entra com renovo, entra com providência, entra com milagre de canto, entra com porta aberta. Jesus, eu profetizo, Senhor, nós invocamos o teu nome. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus seja curado. No nome de Jesus seja transformado. No nome de Jesus seja cheio do Espírito Santo. No nome de Jesus a Eloá e o Júnior sejam curados, tocados aonde eles estiverem agora. No nome de Jesus, todos que estão me assistindo agora e onde a minha voz está chegando aqui no Brasil e fora do Brasil, os que vão me assistir, e quando eles assistirem, que eles saibam que eles são mais que vencedores e que eles sejam abraçados pelo Espírito Santo agora e que milagres extraordinários aconteçam agora.
Anabasubekio. De que medio face calabando. Que haja cura. Que dentro dessa casa haja libertação, haja saúde, haja prosperidade. Eu profetizo nessa família a vitória. Em nome de Jesus eu te abençoo. Tome posse do milagre. Toda dor no corpo, toda enfermidade, todo inchaço, toda dor, todo cisto, todo mioma, toda dor de cabeça, dor na coluna, toda enxaqueca, bico de papagaio, toda enfermidade, todo cisto, todo nódulo, eu repreendo no poder do nome de Jesus agora. Seja curado. Problema no sangue, seja curado. Problema nos ossos, seja curado. Em nome do Senhor Jesus agora. Problema de audição, problema de visão, problema de fala. Fala e fata-te. Abra-te agora, seja curado em nome de Jesus agora. Volte a escutar agora em nome de Jesus. Volte a falar em nome de Jesus. Volte a enxergar em nome de Jesus. Volte a andar agora. Eu profetizo sobre a vida da pastora Karine saúde. Eu profetizo cura. Eu profetizo libertação. Queimachubenegofácia. Eu profetizo libertacama sub unção ne canto, meu Deus. E calamácia. Alamando Yokaia. Holy, holy, santo, 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 santo. Onde há dois, três unidos no meu nome, ele se faz presente no meio. E se ele se faz presente aqui no nosso meio, não há nada que impeça um milagre. Se você estiver perto de alguém, você quiser abraçar alguém agora, eu profetizo no poder da união e da comunhão, que todas as cadeias caiam por terra agora. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado agora, seja curado. Causas na justiça, seu telefone vai tocar. Se tem algo que pertence a ti, vai vir para a tua mão. Profetiza agora, tudo que é meu vem para minha mão agora. O que é meu não vai ficar na mão do diabo. Seja solto agora, desamarrado agora, quebrado agora, no poder do nome de Jesus. Servos, servas do Senhor, remaia, sejam abraçados pelo milagre agora. Ora manachoka. Glorifica a Deus por uns minutos. Há uma presença de Deus, há uma presença, há uma unção de Deus, de casa. Jesus, oh God, bless your name. Jesus, lavasse. Jesus, Holy Spirit, thank you, Jesus. Jesus, bless you, necalasse. Jesus, Holy name, Holy Spirit, King. Oh, Rama, beautiful, the count of Holy, santo é o nome do Senhor. Receba dessa graça, receba dessa unção. Se levante agora em nome de Jesus. Se coloque de pé agora em nome de Jesus e tome posse dos milagres que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Tome posse, tome posse, tome posse, compartilhe, marque pessoas. Você é servo do Senhor. Oh glória a Deus, show de cantarabasuri o gamanderevio. Aleluias. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz. E decomácia. Nós adoramos a ele porque ele é. Ele é. Ele é. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Aleluia, adore ao Senhor porque tem milagres acontecendo aqui nessa noite. Você vai dar testemunho para a glória do nome do Senhor. Viste o meu servo, Deus está de olho em você e nada vai acontecer se não for permissão. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus abençoe, Elisa, te amo. Continue orando, irmãos, pela minha vida, pela vida da Elisa, pela nossa família. Somos necessitados das orações de vocês. Davi, David, Jó, como pode ainda adorar Miguel se não tem motivo para cantar Laceme na Gaia? Tem vitória chegando aí, irmã Adriana, creia. Creia, eu profetizo portas abertas, irmã Adriana, na sua vida. Eu profetizo milagres na nossa vida. Que esse mês de fevereiro vai ser um mês de milagres. Milagre, mas nunca se esqueça que por mais alto que Deus te colocar, você sempre será servo. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens. Deus abençoe, pastor Carinho. Gratidão eterna. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Eu ainda vou voltar, continuar esta mensagem. No nome de Jesus, eu falei sobre o primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento. Jó conhecia a Deus. Procure conhecer mais a Deus na oração, no jejum, na consagração, na adoração. Tire mais tempo para Deus, tire mais tempo para comunhar. Eu li uma frase muito linda esses dias, ontem para hoje. Ore, busque, não levante da oração, não saia dos propósitos de Deus, até que você seja íntimo de Deus. Deus está procurando pessoas para intimidade. Volte a orar na madrugada. Oh, a Ele a glória. Deus vai revelar coisas tremendas. Deixa Deus te usar, minha querida Elisa, no louvor. Oh, Espírito Santo, milagres estão acontecendo aqui agora, na tua casa, na tua família, na tua vida financeira. Eu profetizo prosperidade. Receba agora, recebe a tua vitória. Eita, Deus tremendo. Recebe, meu amor, Elisa, recebe a vitória, minha querida. Te amo, minha amada. Recebe a bênção do Senhor aí, minha sogra, minha família. Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Irmã Magnólia, Deus abençoe. Receba de Deus vitória, viu? Por esses dias, irmã Magnólia, Deus vai te surpreender. Deus tem visto as tuas lágrimas. Ele diz: o choro pode durar uma noite, irmã Magnólia, mas a alegria vem pela manhã. Vejo uma chave sendo colocada nas tuas mãos. Aguarde uma surpresa da parte de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu vou falar uns 10 minutinhos ali no Face. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Lívia. Te amo, querido. Deus abençoe. Compartilhem a Bíblia. Vão lá no Face. Procurem lá, compartilhe a Bíblia. É o nosso Face, nossa página. Lá tem todas as mensagens que nós pregamos aqui. O Senhor abençoe. A Ele a glória. Deus abençoe.